Bom dia, pais, bom dia, alunos do quinto ano. Hoje estamos com a disciplina de matemática. Ela está sendo repassada para vocês com mais uma forma diferente, no caso, né? Uma adaptação que nós estamos tentando fazer da melhor forma possível as aulas acontecerem à distância. Eu estou vindo aqui com vocês retomando o assunto sobre os números ordinais que aconteceu no dia 16. Vi que teve algumas dúvidas, né? E através de aulas que eu passei, as explicações, na verdade, que eu passei via WhatsApp, explicando do que se tratava, eu vi assim que teve pais e alunos que, puxa, é sobre isso, então eu sei. Então, o que acontece? Às vezes nós usamos nomenclaturas para designar uma disciplina, um assunto da disciplina. Como foi o caso da aula do dia 16, que foi então sobre os números ordinais. Números ordinais, eles são números de ordem, né? Quando a gente fala assim, são números de ordem, aí fica mais fácil para a gente conseguir lembrar do que se trata. Hoje, vocês vão estar recebendo esse arquivo aqui que está aberto na tela, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção quanto ao prazo de retorno da atividade, não porque estão vindo atividades com atraso, tá? Essa aqui é onde eu deixei em azul. Na verdade, eu vejo assim, uma preocupação muito grande de vir no outro dia. Só que eu sei que tem pais que trabalham, que mudou o horário de trabalho para se adequar, para ficar com o filho num turno, outra o responsável em outro turno. Afinal de contas, de manhã o quinto ano tinha aula, à tarde muitos alunos tinham atividades no contraturno, com dança, com música, com futebol e outras mais, e então acabavam ficando o dia inteiro com alguém. Hoje nós sabemos que a nossa realidade não é essa. Até quando vamos ter essa reclusão em casa com a escola fechada, nós também não sabemos. E então o aluno, a criança, ela está ficando o dia inteiro em casa. Aí que vem outra questão também que eu gostaria de passar e pedir para que os alunos prestem atenção, que é no caso do tempo, né? Os alunos, as crianças estão passando o dia inteiro em casa, então eu acho que não é uma questão de não ter tempo de fazer, ao contrário, estão tendo tempo. Então, alunos do quinto ano, vamos caprichar nisso, vamos ajudar o pai e a mãe, o responsável de vocês em casa, façam as atividades. Se você vê que você não sabe, deixe aquela de lado, mas esteja fazendo, adiantando, ajudando o pai e a mãe com isso. Porque os pais estão trabalhando, alguns já retomaram aos seus serviços, e chegar em casa ainda ter que fazer todas as atividades com vocês é realmente difícil. Eu vejo por mim em casa, eu também tenho que dar atenção para os meus filhos, né? Então, assim, voltando aqui na aula, é a atividade número 4, então o prazo está aqui, tá, pais e alunos, dia 23, quinta-feira. O primeiro passo, então, é estar assistindo, ouvindo, né, essa aula que a Prof. Marina está disponibilizando. É uma rápida explicação sobre os números ordinais, porque as dúvidas, então, apareceram. E no segundo passo, vocês terão que estar realizando as atividades, mesmo porque é uma atividade que vai fechar esse conteúdo, certo? Pais, alunos, o que são os números ordinais? Rapidinho. São os números que dão a ideia de ordem, lugar e posição. Eu cheguei em primeiro, você chegou em segundo. Eu estou indo no médico e a clínica dele, o consultório é no 19º andar. Então, é isso que nos remete a ordem, lugar ou posição, certo? Minha fila é a segunda e eu sento na sexta carteira. Entenderam? Então é isso, números ordinais nada mais é do que exatamente isso, e a gente usa no nosso dia a dia. Aqui, tem novamente uma listagem, né, com as posições. Por que eu fiz isso novamente? Para poder ajudar vocês na hora de estar escrevendo, tá certo? Então, assim, quando tiver as atividades logo abaixo, se vocês
terem que não copiar, vocês vão ter que ficar procurando. Então tá aqui, é fácil, né? Fica mais fácil para vocês também estarem preenchendo as atividades. As atividades vocês estarão fazendo no caderno e já vou fazer uma rápida explicação também sobre ela. Na número 1 diz assim: se você mora em um apartamento do 9º andar e sua mãe mora nos 5 andares acima, em qual andar ela mora? Aqui diz então que é para escrever a resposta com algarismos e por extenso. Gente, algarismo é em número, tá? Alunos de 5º ano já tem que estar sabendo sobre isso, certo? E a Prof. Marina no passado sempre falou isso, algarismos, sempre usei essa expressão. Então, escrever com algarismo é escrever um número. Só que nesse caso aqui, nós não podemos só colocar a resposta em número somente. Temos que lembrar daquela bolinha que representa que é um número ordinal, tá? E por extenso. Então, vamos pensar rapidinho, eu vou dar uma ajudada aqui nessa atividade e vou ajudar na resposta. Vou até fazer em outra cor, deixa eu configurar aqui. Eu vou fazer em vermelho, o professor gosta de vermelho, né? Escreva a resposta, então, com algarismo. Se você está no 9º andar e a sua mãe mora 5 andares acima, quer dizer que você tem que somar mais 5 para saber, então, quanto que está, em que andar que está. Então, 9, né? 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, certo? Então, aqui a resposta é 14º, né? E por extenso, gente. Então, vamos escrever 14º andar. É isso que vocês terão que fazer, tá? Na número 1 e também na número 2 e também na número 3. Na número 3, pessoal, vocês talvez terão uma dúvida sobre a questão, porque diz assim: pensando nos meses do ano, diga qual a posição ordinal dos meses janeiro, maio, setembro e dezembro. Vamos pensar o seguinte: nós temos 12 meses num ano, certo? 12. Sabemos que o primeiro mês é janeiro, já falei para vocês, primeiro. Então, mês de janeiro, a posição dele é primeiro. Vocês vão fazer a bolinha e escrever por extenso. Janeiro, primeiro, escrever por extenso, primeiro. Aí logo vem maio, setembro e sabemos que dezembro é o nosso último mês. Então, se nós temos 12 meses no ano, dezembro sendo o nosso último mês, então ele é o quê? O 12º. Então, vai fazer por algarismo, o 1 e o 2 e a bolinha, e no lado por extenso. É isso que vocês terão que fazer, só que tem o mês de janeiro, maio, setembro e dezembro, certo? Na número 4, diz assim: represente os ordinais com algarismo. Novamente, algarismos, vocês vão ter que escrever aqui, certo? 36º. Que número que é esse, gente? 36º, né? 36. Só que nós não podemos esquecer, aqui ó, 30º. Deixa eu só diminuir, porque senão vai... Aqui, ó. 36º, vamos fazer em vermelho para vocês estarem vendo. Não podemos esquecer que temos que colocar o número ordinal ali, certo? Tem que ficar assim. Aqui sobrou bastante espaço, né? O meu Word acabou deixando, mas é só isso que vocês precisam fazer. Por quê? Porque ele está pedindo para ser em algarismos, não por extenso. Só colocar o número, mas não esquecendo de pôr, então, o que representa os números ordinais aqui, ó, pessoal. Isso aqui, certo? Vamos, então, rapidinho lá para a 5ª atividade. Aqui diz assim: uma maratona correram um grupo de amigos, observe abaixo a classificação de cada um e escreva por extenso a classificação de cada um. Já mudou aqui. Aqui nós temos que fazer por extenso. Então, o Carlos, ele chegou em 36º, né? Então, vocês estarão escrevendo aqui o por extenso deste número, certo? Deixa eu ir tirando aqui o espaçamento, é só para vocês terem, né? Então, ele chegou em 36º. É isso que vocês têm que estar colocando, que vocês precisam estar colocando ali. Certo, pais? Certo, alunos? Essa é a resposta, por extenso, 36º.
e assim sucessivamente até a última. E nós temos ainda para finalizar com chave de ouro, aqui escreva o antecessor. Aqui a prof fez uma colinha para vocês, olha só. Ai, a prof passando cola, que feio. Não, não é cola, é uma ajudinha para vocês estarem recordando, tá? Então, antecessor, queridos. O que é o número antecessor do número em questão? É o número que vem antes, tá? E o sucessor é o número que vem o quê? Depois. Isso aqui foi visto no segundo aninho, foi visto no terceiro aninho, vocês estão no quinto, então a prof trouxe de novo a explicação rapidinho para vocês estarem lembrando. Então aqui vocês estarão fazendo o que, meus queridos? Vocês estarão colocando o antecessor, o que vem antes, né? Então vocês vão pôr aqui, deixa eu colocar em vermelho. É tão legal quando o computador não formata sozinho. Então, aqui nós temos que colocar o que vem antes, tá? O que vem antes, que é em número sempre ordinal, certo? Já vou deixar aqui em vermelho também, para não precisar ter que ir ali modificar. E aqui vocês vão estar escrevendo o que vem depois, o sucessor, certo? Que não ficou em vermelho. Mas deixa eu apagar aqui. Que é isso aqui que vocês terão que fazer. Essa é a atividade número 6. E vão fazer assim, então, em todos os outros. Até finalizar, então, essa é a atividade que vai fechar o conteúdo de matemática sobre os números ordinais. Certo, pessoal? Eu espero que tenha sido mais fácil para vocês. Vocês, por favor, estejam me falando se deu certo, se vocês gostaram assim. E as dúvidas que forem surgindo, então, eu vou tentar, na medida do possível, fazer essas aulas mais explicativas. Tá certo? Um abraço para todos e tenham um bom dia.